Esteatose hepática é um distúrbio que se caracteriza pelo acúmulo de gordura no fígado. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, a estimativa é que 30% da população brasileira apresente o problema. O tratamento dessa doença começa com uma mudança radical do estilo de vida e, se não cuidada, as consequências podem levar o paciente até a morte. Dúvidas de como cuidar dessa condição? O cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Fábio Bonaldi, nos ajuda com essas questões. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Abiane. Muito obrigado. Quanto tempo? Quanto tempo, Quanto doutor? tempo? Quanto tempo? Bom. Doutor, quando a gente fala de esteatose, eu acho que muita gente que já foi fazer algum exame, um exame X, Sim. já apareceu alguma coisinha assim. Sim. O que é esteatose hepática? Bom, acho que a primeira coisa, Abiane, é primeiro parabenizar quem montou essa pauta, porque esteatose hepática não é uma coisa que chama muita atenção das pessoas, é uma doença silenciosa, a gente vai falar disso, e às vezes pouco compreendida até por médicos que não são da área, né? Então, parabéns ao programa por a gente levantar essa questão tão importante e que pode ter consequências tão sérias, né? Exato. Bom, mas você foi corretíssimo nos seus dados. E por que falar de esteatose hepática? Porque é uma doença muito prevalente. Isso significa o quê? Que está sendo muito frequente. E a previsão é que cada vez mais seja mais frequente. Hoje já é a doença do fígado mais comum nos adultos. Então, e com previsões não boas, né? E o que é esteatose hepática? Você está corretíssima. Resumindo, acúmulo de gordura no fígado. E acho que a primeira coisa que a gente tem que entender para fixar isso nas pessoas que estão prestando atenção é entender a importância do fígado, né? Porque as pessoas falam, fígado, né? E aí lembra do fígado que possivelmente a pessoa pode comer, né? O fígado. Mas, bom, primeiro, o fígado é a principal glândula que a gente tem no nosso organismo. É o segundo maior órgão, só perde para a pele, que a pele é considerada como um órgão. Então, ele pesa mais ou menos 1,2 kg a 1,5 kg, então é um baita de um órgão que faz muita coisa. E se a gente perder essas funções, ou seja, uma delas, vai impactar muito na nossa qualidade de vida. Então, o fígado, a gente tem que pensar nele como se fosse um filtro. Então, ele é igualzinho um filtro, ele vai filtrar o sangue. Ele fica aqui do lado direito, na maioria das pessoas. Existem doenças que podem inverter isso, mas... Ah, é, doutor? Existe, mas é muito raro. A gente chama citos inversos. O fígado, na verdade, o abdômen é como se fosse um espelho. Então, você tem que olhar através como se fosse um espelho, mas na imensa maioria das pessoas, o fígado fica aqui, nessa localização, e ele é estrategicamente posicionado ou localizado aqui no meio do caminho do sangue que sai do intestino, que absorve os alimentos, passa por esse filtro e chega até o coração. Então, a primeira função dele é funcionar como um filtro para limpar o sangue que vem dos intestinos. Então, às vezes vem contaminações dos alimentos, então bactérias, toxinas, vírus. Então, a primeira função do fígado já é filtrar, limpar esse sangue antes que ele ganhe a corrente sanguínea realmente e vá para o coração. Outras funções importantes do fígado produz hormônios, destrói células velhas no nosso corpo que precisam ser destruídas e renovadas. Ele produz bilirrubina, produz a bile que vai ajudar a gente a digerir as gorduras. Ele produz fatores de coagulação, então ajuda a gente a coagular o sangue. Isso todas as funções dele são espetaculares e fundamentais para a nossa vida. Doutor, se a gente pensar que o fígado já tem esse tamanhão todo, que ele é o nosso segundo maior órgão, Sim. Quando a gente vê um exame e fala assim, uma gordurinha, não é uma gordurinha. Na verdade, assim, uma das funções do fígado é armazenar e o armazenamento de gordura. Mas aí vem um grande erro que as pessoas têm. Então, o fígado, naturalmente, ele é um órgão de armazenamento. E aí, quando a pessoa fala, eu tenho esteatose hepática, bom, ele está cumprindo a função dele, armazenando gordura. Mas ele armazena a gordura
vindo do carboidrato, ou melhor, do excesso de carboidrato. Ele não armazena, ele não transforma a gordura que a gente come nessa gordura, mas ele transforma o excesso de carboidrato em gordura. Então, o primeiro erro que as pessoas não podem cometer é pensar que eu estou comendo gordura, então é essa gordura que vai para o meu fígado. Não. É o excesso de carboidrato que a gente come que vai ser transformado em gordura que vai ser depositado no fígado. Então, é a primeira coisa que as pessoas têm que entender. E se essa gordura começa a ser acumulado todos os dias, fica ali, acumulado, pode desencadear uma reação inflamatória. Inflamar. E essa inflamação leva o fígado a ficar rígido, fazer fibrose, cicatrizes. E a consequência disso é uma doença que a gente chama de cirrose hepática. Que antigamente, a principal causa de cirrose era a bebida alcoólica. Exato. E hoje, a esteatose hepática, a gordura no fígado, superou assim a doença alcoólica muito. E isso, doutor, é porque a gente tem uma sociedade obesa, sedentária? Perfeito, né? Perfeito. É a consequência. E aí, pensando assim, a gente tem que entender a esteatose nesse contexto, né? Bom, a principal causa de esteatose vou resumir em uma palavra, é o ganho de peso. E como a sociedade está ganhando peso de uma maneira muito rápida e a esteatose começa a aparecer com uma prevalência muito grande. Então, a principal causa hoje da doença hepática alcoólica, não alcoólica, né? Tem esse nome, mas é esteatose hepática, para ficar fácil para as pessoas entenderem. É uma coisa chamada síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? 3 coisinhas muito fáceis da gente perceber. Ganho de peso, e principalmente aquela gordurinha abdominal, que é a pior que tem, a gente chama de gordura visceral. A segunda coisa, triglicerídeos alto, a gente chama isso de dislipidemia. Então, se você ter e não cuidar do teu, basicamente, triglicerídeos alto, colesterol também, mas mais o triglicerídeos. E uma outra coisa, pré-diabetes ou diabetes. Então, essas 3 coisas, todo mundo que tem essa síndrome metabólica, então, eu estou acima do peso, meu colesterol, meu triglicerídeos já não é lá essas coisas. E eu tenho, né, pré-diabetes, a gente também chama isso de resistência insulínica, pré-diabetes ou diabetes, atenção, eu sou um candidato muito forte a também ter esteatose hepática. A gente tem umas figuras aqui, doutor. Eu queria que você mostrasse pra gente o que é isso aqui, doutor. Bom, lá em cima é um fígado normal, então é um órgão espetacular, 1,5 kg de órgão, então que passam vasos muito importantes, então faz todo esse papel no organismo. Do lado, o amarelo, é o fígado que já está com esteatose. Então, é o acúmulo de gordura no fígado. Embaixo, o de baixo é um fígado começando a esteatose. Lá em cima é um fígado bem esteatótico. Né? E o último, do lado abaixo, é um fígado já com cirrose, é um fígado mais escurecido. Ele, se você pudesse apertar, é um fígado rígido. Então, aquela função de filtro se perde porque ele não consegue filtrar o sangue, além de fazer as outras coisas que o fígado já faz. Então, para a gente ter uma ideia, 80% das pessoas que estão acima do peso podem ter esteatose. 70% das pessoas com diabetes têm esteatose. E, Abiane, um dado mais importante e é o mais preocupante na minha opinião, 50% das crianças acima do peso, então com um grau já de obesidade, já tem esteatose. Então, se a criança já tem, você imagine como isso vai progredir para a vida dela, para o futuro, porque ela vai precisar de um órgão saudável durante muitos anos ainda. E se ela já está com esteatose na infância, então por isso que esses dados são alarmantes. Demais. Né? Doutor, tem perguntinha de Instagram. Vamos lá, Léo. Temos várias perguntas aqui, na verdade. Vou fazer a primeira, ó.
Qual exame fazer para saber se está tudo bem com o nosso fígado? Obrigado, André, pela pergunta. E aí, doutor? Perfeito. Resumindo, para ficar fácil, ultrassom e, em alguns casos selecionados, ressonância do fígado. Mas o ultrassom, que é um exame relativamente barato, fácil, pouco, né, ou nada de intervenção, você já consegue ter essa graduação, né, que a esteatose ela é classificada por graus, ou então leve, moderado, grave. Então o ultrassonografista já consegue fazer essa avaliação com um simples ultrassom de rotina. Que legal. Alguns casos selecionados você precisa partir para a ressonância. E aí, dependendo de cada caso, você tem até biópsia do fígado para tentar estudar qual é o grau de cicatrização de fibrose que ele está. O que pode tornar um câncer, doutor? Que o final dessa sequência é cirrose, que tem uma grande chance de aparecer com câncer de fígado. E hoje, a esteatose hepática está sendo considerada como a principal causa para até transplante hepático, porque a cura disso é o quê? É o transplante só, né? Quando ele não tem o câncer, quando ele está no grau de cirrose. Então, se você tem a falência, abre falência desse órgão, e como a gente falou, ele é super importante, o único tratamento efetivo, eficaz, é o transplante. Meu Deus, tem mais perguntinhas, doutor? Mais pergunta para o doutor. Ale. Doutor, quais são os alimentos que são benéficos ao nosso fígado? Obrigado, Ale, pela pergunta, viu? E aí, Bom, doutor? eu acho que é uma pergunta curta, a resposta é enorme, mas para ficar fácil, né? Basicamente, os alimentos que vão te ajudar a não ganhar peso. Essa seria a resposta mais correta para isso. Resumindo, né? Então, se a gente parar e pensar, bom, ele falou que o fígado se torna obeso com gordura no fígado, não pela gordura que a gente come, pelo excesso de carboidrato. Então, se eu restringo um pouco minha ingesta de carboidrato, é o que vai me ajudar a controlar essa doença. E resumindo, carboidrato, a Marilu gosta muito de falar isso, trigo e açúcar. Então, se você evita trigo e açúcar, você já está fazendo um bem para o teu fígado. Uma limpeza geral, Uma limpeza né, geral. doutor? Sim. Nossa, e Então, aí, por exemplo, se a gente não chegou assim, deu um pouquinho de gordura no fígado, é possível reverter isso, doutor? Até quando é possível reverter? Sim. A base do tratamento, existem medicações, recentemente foi lançada uma medicação que parece que vai ajudar, mas acabou de ser lançada essa medicação, nem saiu ainda no mercado americano, mas está muito recente ainda. Mas não adianta nada dessa medicação, por exemplo, se a gente não mudar a nossa base, que é a alimentação, né? Então, fazer uma boa alimentação, e já tem dados mostrando que se eu perco 10% somente do meu peso corporal, isso já impacta muito na saúde do meu fígado. Então, eu não preciso ser modelinho, né? Se eu perder 10% do meu peso corporal para quem tem obesidade, eu já vou estar impactando de uma maneira muito positiva. Então, vamos fazer uma conta bem básica. Uma pessoa com 100 quilos que esteja acima do peso. Se ele perde 10, ele já está evitando que essa doença se progrida na imensa maioria das vezes. E, teoricamente, essa perda de peso tem que ser sustentável, não adianta nada. Eu perco, depois ganhei tudo de novo, e aí não adianta, Porque né? daí você fica mais suscetível ainda, né, doutor? Não muda a história natural se você só perder, voltar a fazer o efeito sanfona, né? Então você não muda a história natural da doença. Não está dando passo nenhum. Não está dando passo nenhum. Ai, Perfeito, meu Deus. perfeito. Doutor, volte mais vezes, porque eu acho que é muito legal a gente falar de tudo isso e é muito preocupante ao mesmo tempo a Sim. gente saber sobre as crianças, né? Sim. E provavelmente as crianças são o espelho dos pais, então, de repente, a alimentação da casa toda não tá legal, Sim. né? Então, é bom observar isso. Posso dar uma mensagem Por final, favor, doutor. Viane? A mensagem final é assim, a gente tem que entender essa doença baseado num tripé. O tripé é que é uma doença super importante, porque é um órgão muito importante. A segunda perninha desse tripé não é a gordura que eu como, é o carboidrato que eu como, então desencilhar isso.
E a terceira perninha importante, é um contexto, não é uma doença isolada. Então, se eu estou num contexto de ganho de peso, gordura, né, visceral que a gente chama, ou tenho diabetes, ou tenho o meu colesterol ou triglicerídeos alto, eu vou provavelmente ter esteatose hepática. Então, não veja a esteatose hepática como uma coisa isolada, mas sim nesse contexto. E aí, uma mudança de estilo de vida é o remédio para isso, para a esteatose hepática. Ai, gente, não é só uma gordurinha no fígado, né? Sim. Eu já ouvi muito isso, viu, doutor? Você de casa, aproveite para seguir o doutor. Para ligar também, o telefone é o 12 3013 8555 ou 12 31 25 7149. O Instagram, @doutordr.fabiobonaldi e @clínica Bonaldi. Doutor, obrigada. Muito obrigado. Volte sempre, viu? Boa, volte. Muito Muito didático obrigado. sempre. Obrigada, Obrigado, viu? muito obrigado.